Bom dia! Hoje, no programa Pesquisando, vamos conversar sobre um assunto muito importante que está na cabeça de crianças no mundo inteiro e dos seus pais também. É sobre a pediculose e para isso temos a doutora Lentes Maria que vai conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Bom, vamos começar. Doutora, o que é pediculose? Bom dia, Ana Pente Fino. Então, primeiro eu quero agradecer por ter sido convidada para um programa com tanta credibilidade quanto Pesquisando, né? A pediculose é uma doença causada pelo Pediculus humanus captis, que é um inseto ectoparasita exclusivamente humano. A gente conhece ele vulgarmente por piolho, né? Piolho humano. O piolho, então, ele é um Anoplura, né? Da ordem Anoplura, sem asas, então ele é áptero e ele é hematófago, ele se alimenta de sangue. Tanto os adultos quanto os juvenis, né, adultos machos e fêmeas, os juvenis, as ninfas, se alimentam de sangue do couro cabeludo, né? Então a infestação por esses insetos no couro cabeludo causa o que a gente chama de pediculose. As fêmeas, elas botam ovinhos, né, que nós chamamos de lêndias. Essas lêndias, elas são colocadas, ovipositadas, bem rente ao couro cabeludo, no fio de cabelo mesmo, né, por um cimentinho que gruda ali, e depois elas eclodem, liberam as ninfas e a infestação assim vai pra frente. Ótima explicação, doutora. A próxima pergunta deve estar pulando na cabeça dos pais, porque como se pega piolho? Então, pode estar pulando na cabeça dos pais, mas lembrando que piolho não pula e muito menos voa, porque como eu disse, piolho é um inseto áptero, ele não tem asas e ele também não tem as pernas saltadoras que nem as pulgas têm, por exemplo, então ele não pula. O contágio da pediculose ocorre por contato físico direto, então de uma cabeça para outra, diretamente. As crianças, elas pegam muito facilmente piolho por estarem muito próximas, às vezes compartilhar objetos como bonés, chapéus, tiaras, pentes, e esses objetos podem levar o piolho de uma cabeça a outra, mas pular ele não pula. Ah, é verdade, né? Porque as crianças sempre estão se abraçando, Sim. sempre estão brincando, então acho que é por isso que tantas crianças têm, né? Uhum, isso mesmo. Ui, só de falar desse assunto já parece que começa a coçar a cabeça da gente, verdade, né? Uhum. E por falar nisso, por que a cabeça coça quando se tem piolho? Então, a cabeça coça porque quando o piolho vai se alimentar do sangue, ele injeta uma saliva que a gente fala que é uma saliva anticoagulante. E essa saliva, ela causa uma reação alérgica ali no local da picada que causa coceira. Algumas crianças não sentem essa coceira que é típica dos primeiros sintomas da infestação. Então, elas não sentem a coceira e a infestação vai indo pra frente. Quando o pai percebe, já tá cheio de piolho, né? Mas a maioria sente a coceira. Então, doutora, como que se faz para retirar todos esses piolhos? Retirar os piolhos, né, acabar com a infestação ainda é um problema, porque é difícil realmente retirar. Existem muito tempo, né? Sim, existem fármacos que são utilizados, mas lembrando que qualquer fármaco, ele tem que ser com prescrição médica, com orientação médica. Existem também venenos tópicos, né, que se passam na cabeça da criança, que são inseticidas para matar os piolhos, mas todos esses venenos e remédios ainda não são eficazes, né? A forma mais eficaz de acabar com a infestação de piolhos ainda é a forma manual, a forma, né, tradicional. Então, passar o pente fino, tirar com a mão, olhar o cabelo da criança, tirar, né, tanto os adultos quanto as lentes. Eu sugiro que os pais passem bastante creme no cabelo, para o cabelo ficar, né, bem lisinho, e passa o pente fino todo dia, tira, mata, e assim a gente consegue eliminar a infestação. Mas eu vou te contar, Ana Pente Fino, que o nosso laboratório está desenvolvendo uma técnica que é muito boa para acabar com os piolhos, para retirar todos os piolhos. Ah, a gente quer conhecer essa técnica, com certeza. Mas a gente vai falar dessa técnica. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode enviar para o nosso e-mail, o sospiolhos@gmail.com. A dona Nin, ela mandou uma pergunta para esse e-mail. E é a seguinte, ela tem 2 filhas, doutora, só que somente uma pega piolho, a outra nunca teve. Essa é uma excelente pergunta. Por que algumas pessoas têm alta suscetibilidade a pegar piolho e outras nem tanto?
A gente sabe isso de forma empírica mesmo, né? De você ver, né, nas escolas, por exemplo, na família que tem aquela criança que pega sempre. Eu, por exemplo, pegava direto piolho. E outras pessoas que não pegam tão facilmente assim. O nosso laboratório também tem curiosidade para tentar entender isso. Por isso a gente está fazendo pesquisas, né, uma linha de pesquisa no nosso laboratório para tentar descobrir o que causa essa suscetibilidade a ter, e não só a pegar piolho, porque todo mundo é suscetível a pegar piolho, né, qualquer um, independente da idade, mas manter os piolhos no couro cabeludo, né, então a manutenção da infestação, o que causa? Algumas pessoas dizem que pode ser o tipo de cabelo, se é crespo, se é enrolado, se é liso, é curto, às vezes oleosidade, uma questão hormonal, então de tipo sanguíneo. Bom, a gente não sabe. Uma coisa que tem que ser deixado bem claro é que a pediculose ela não está ligada à falta de higiene, né? Então, não é porque a pessoa lavar ou não lavar o cabelo não influencia em ter pediculose. Mas a gente vai estudar e quando a gente descobrir o que causa essa suscetibilidade, a gente volta aqui no Pesquisando e fala pro pessoal. A gente com certeza quer saber. Doutora, outra pergunta que nós recebemos é do senhor Catatudo. Ele disse que ontem à noite ele encontrou um piolho no travesseiro do filho dele. E ele quer saber quanto tempo esses piolhos duram fora do couro cabeludo. O piolho geralmente dura muito pouco tempo fora do couro cabeludo, porque ele tem uma demanda de alimento, né, muito grande, então ele tem que estar o tempo inteiro sugando o sangue, né, pra ficar vivo. Então geralmente pouquíssimo tempo ele dura. Por isso que piolho não faz ninho em travesseiro, não faz ninho em boné. O que acontece mesmo é o contágio rápido, né, então a criança deitou, ele pode ter caído um piolho no travesseiro, da outra vai e deita também e acaba pegando o piolho, mas o piolho não fica vivo por muito tempo fora do couro cabeludo. Doutora, nosso tempo está acabando, mas antes do intervalo a gente tem tempo para mais uma perguntinha, que veio da professora Alice. O seguinte, a tintura influencia no risco de pegar piolhos? Essa pergunta, ela é da mesma linha de perguntas que a gente vem recebendo bastante, que é o alisamento ajuda a prevenir o piolho, a prancha. Então, cientificamente não há nenhum trabalho que comprove, né? Então eu não posso dizer que cientificamente vai prevenir. A gente sabe do que vê no dia a dia, que às vezes, dependendo da criança, pode ajudar sim. Mas cientificamente ainda não tem nada, não é nenhuma comprovação. Mas isso é uma boa dica, né? A gente vai continuar estudando para quem sabe daqui uns dias, daqui um tempo, voltar e responder essa pergunta. Então agora nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conhecer o método desenvolvido pelo laboratório da doutora. Voltamos do nosso intervalo e, como prometido, vamos conhecer o método de diagnóstico desenvolvido pela doutora Lendes Maria. E eu vou ser cobaia, né? Claro. Então, Ana Pente Fino, você pode sentar aqui. Como eu falei, a forma mais eficaz de retirar os piolhos é a forma manual mesmo. Só que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Muitas vezes a pessoa já tem algum problema de visão ou as ninfas mesmo dos piolhos são muito pequenininhas. Então a gente acaba não conseguindo enxergar a própria lente. Às vezes a criança tem o cabelo mais claro, então dificulta. Por isso o nosso laboratório desenvolveu um método que é bem eficaz, que é o método de aspirar o cabelo, né? A maioria das pessoas tem um aspirador de pó em casa. Então, o que a gente faz? A gente usa um voalzinho, né, um tule, coloca esse tule, encaixa esse tule no cano do aspirador e, com o aspirador, você aspira o cabelo. Eu vou aqui demonstrar como que você faz. Você vai aspirando o couro cabeludo da criança, da pessoa, e os piolhos, né, que estiverem vão ser retirados pelo aspirador e vão ficar retidos aqui no voal. Então depois é só você retirar no voal e os piolhos e as lentes vão ficar retidos aqui. Então é uma técnica que está se mostrando muito eficaz, né, nas nossas coletas. Muito bom. É interessante saber conhecer essas técnicas diferentes, né? Claro. Até mesmo pra gente aplicar em casa. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigada, doutora Lendes Maria. Foi muito esclarecedor. E se você ainda tem alguma dúvida, mande um e-mail para sospiolhos@gmail.com, que com certeza nós iremos responder. Até a próxima, pessoal!
explicação, doutora. A próxima pergunta, eu esqueci de ver qual era. Ah, é da Papoca Piorim. Não pega. Então, excelente pergunta. Você tem que me cortar, falar do... Isso. O seguinte, ela pergunta... Isso, cientificamente falando, não é nada comprovado, né? Mas... Putz, calma. Era só isso que eu tinha falado. Porque nós temos que juntar forças contra a pediculose, né? Todos unidos. Contra a pediculose. Voltamos do nosso intervalo e, como prometido, vamos conhecer o método desenvolvido pela doutora... Esqueci o nome da doutora. Lendas Maria. Lendas Maria.